Olá! Nesta apresentação, eu, Maíra, e minha colega Karen abordaremos as concepções de linguagem no ensino de língua portuguesa, exemplificando cada perspectiva por meio de atividades presentes em um livro didático. Como base teórica, utilizamos o livro Texto na Sala de Aula, de João Vanderlei Geraldi, especialmente o capítulo Concepções de Linguagem e Ensino de Português, além da obra sobre a Constituição da Disciplina Curricular de Língua Portuguesa, de Emerson de Pietri. Para análise das atividades, recorremos ao livro Superação Português, nono ano, de Silvana Rossi Júlio e Márcia Bertoletti. Inicialmente, para destacar que as concepções de linguagem influenciam diretamente as práticas de ensino de língua portuguesa na escola. Assim, conforme a maneira como a linguagem é compreendida, alteram seus objetivos das aulas, as metodologias adotadas e até mesmo os tipos de atividades propostas aos estudantes. Ao longo da história da disciplina, três perspectivas marcaram significativamente o ensino de língua portuguesa: a língua como estrutura, a língua como instrumento de comunicação e a língua como espaço de interação. Agora, vamos apresentar atividades que representam cada uma dessas concepções e analisaremos de que forma elas podem ser aplicadas em turmas do nono ano, de acordo com este livro Superação. A primeira concepção que vamos apresentar é a de língua como estrutura. Nessa perspectiva, a linguagem é entendida como um sistema organizado de regras e categorias gramaticais. Durante muito tempo, especialmente no ensino tradicional de língua portuguesa, o foco das aulas estava justamente no domínio dessas estruturas, com muita ênfase na gramática normativa e também na análise sintática. Por isso, eram comuns atividades voltadas para classificação gramatical, memorização de regras, identificação de funções sintáticas e exercícios mais repetitivos e descontextualizados. A ideia central era aprender a língua a partir das suas estruturas formais. A atividade que selecionamos no livro didático representa bem essa concepção. O texto base utilizado é a reportagem Superlua de Morango. Lua estará maior e mais brilhante nesta noite. Apesar de partir de uma notícia, nas atividades selecionadas, o texto não é explorado em sua dimensão discursiva ou social, ou seja, não há uma discussão sobre os sentidos produzidos pela manchete, sobre o contexto de circulação da notícia ou sobre os efeitos de linguagem presentes no texto. A reportagem funciona apenas como um pretexto para trabalhar conteúdos gramaticais. Isso fica bem evidente nas próprias questões da atividade. A primeira pergunta pede a classificação da palavra maior e brilhante. Nesse caso, o foco está totalmente na identificação da classe gramatical. Depois, aparecem questões relacionadas ao verbo estar, à classificação sintática, ao predicado nominal e ao verbo de ligação. Então, o estudante é levado a analisar a estrutura da oração e conhecer categorias gramaticais específicas. Percebemos que a preocupação principal está no funcionamento interno da frase e não nos sentidos que o texto produz socialmente. Até mesmo a questão que pergunta sobre a diferença semântica entre os verbos ser e estar continua dentro dessa lógica estrutural, porque a discussão ainda está voltada ao funcionamento gramatical da língua. Outro aspecto importante é que, ao longo dessas atividades, o aluno assume uma posição mais passiva, já que o objetivo principal é identificar, classificar e responder de acordo com os conceitos previamente definidos e estabelecidos pela gramática tradicional. Assim, todas as questões em relação a esse texto revelam claramente uma concepção de linguagem como estrutura, em que ensinar língua portuguesa significa principalmente dominar regras, classificações e categorias gramaticais. Então, apesar de usar um texto jornalístico que poderia ser muito melhor explorado, o foco dessa atividade acaba sendo a análise formal da língua. E essa é uma concepção limitada, porque concentra o ensino na estrutura da língua e na classificação de elementos gramaticais, deixando em um segundo plano os contextos de uso da linguagem, os processos de interação e a produção de sentidos, que é tão importante que a gente desenvolva nesses alunos. Assim, muitas vezes o estudante é levado mais a reconhecer regras e nomenclaturas
do que refletir sobre como a língua funciona nas práticas sociais e nas diferentes situações de comunicação. Olá, aqui é a acadêmica Karen e eu vou dar prosseguimento à nossa apresentação. A próxima concepção que vamos apresentar é a de língua como instrumento de comunicação. A concepção da língua como instrumento de comunicação se consolidou nas décadas de 1970 e 1980, associada à teoria da comunicação e das reformas educacionais trazidas pela Lei 5.692 de 71, compreendendo a língua como um meio de transmissão de mensagens e enfatizando a eficiência comunicativa. Nesse período, a disciplina de língua portuguesa passou a se chamar Comunicação e Expressão, deslocando o foco do ensino gramatical tradicional para a formação de sujeitos aptos a se comunicarem de forma funcional e pragmática no mercado de trabalho. Um dos problemas dessa concepção é a tendência a reduzir a linguagem a um código neutro, ignorando os aspectos históricos, sociais e ideológicos envolvidos na produção dos sentidos e, assim, limitando o sujeito ao papel de emissor ou receptor de mensagens. Não caia nessa, é fake! A atividade que nós selecionamos para representar essa concepção de linguagem é uma reportagem que trabalha a temática das fake news, por meio de questões de interpretação e compreensão textual. As próprias questões ajudam a perceber essa concepção de linguagem. Muitas delas pedem que o estudante identifique informações explícitas no texto, explique conceitos apresentados pelo autor ou compreenda a mensagem transmitida. Então, a linguagem aparece principalmente como um instrumento de comunicação, ou seja, como meio para transmitir informações entre emissor e um receptor. Diferentemente da concepção estrutural, aqui o foco já não está na classificação gramatical ou na análise sintática. O estudante precisa compreender informações presentes no texto, localizar dados e explicitar ideias apresentadas pelo autor. Assim, percebemos que o texto passa a ocupar um papel mais central dentro da atividade. No entanto, ele ainda é trabalhado principalmente como um veículo de transmissão de informações. Diferentemente da concepção estrutural, aqui o texto já ganha centralidade. No entanto, ele ainda é trabalhado principalmente como um veículo de transmissão de informações visando a compreensão textual, e não como um espaço amplo de interação, disputa de sentidos e produção discursiva. A terceira concepção que vamos apresentar é a de língua como lugar de interação. Nessa perspectiva, a linguagem deixa de ser entendida apenas como um conjunto de regras ou como um simples instrumento de transmissão de informações e passa a ser compreendida como uma prática social, construída na interação entre sujeitos em contextos reais de comunicação. Aqui, o ensino de língua portuguesa passa a valorizar os usos sociais da linguagem, a produção de sentidos, a interlocução e a participação ativa dos estudantes nas práticas discursivas. A atividade selecionada representa bem essa perspectiva. A proposta consiste na organização de um debate regrado sobre a importância da reciclagem e da conscientização ambiental, tendo como público-alvo outras turmas do 9º ano da escola. Diferentemente das atividades anteriores, aqui a linguagem é trabalhada em uma situação concreta de interação social. Além disso, a proposta dialoga com a BNCC ao abordar a educação ambiental como tema contemporâneo transversal e ao incentivar o trabalho interdisciplinar com outras áreas do conhecimento, como ciências, geografia e história. Outro aspecto importante é que os estudantes são incentivados a pesquisar, construir argumentos, elaborar contra-argumentos e pensar em estratégias de argumentação. Nesse caso, a oralidade não é tratada só como fala espontânea, mas como uma prática discursiva planejada e situada socialmente. A atividade também valoriza a escuta, o diálogo e a interação entre os participantes. Isso fica evidente quando a proposta orienta os estudantes a ouvir os demais debatedores, respeitar diferentes pontos de vista e compreender o debate como um espaço aberto ao diálogo e à pluralidade de opiniões. Além disso, tem uma preocupação clara com o contexto de circulação do gênero discursivo.
Os alunos precisam considerar o público-alvo, escolher a linguagem mais adequada à situação comunicativa e observar tanto aspectos verbais quanto não verbais na argumentação, como postura, gestos e expressões faciais. Dessa forma, o estudante assume uma posição ativa na construção dos sentidos, utilizando a linguagem para argumentar, se posicionar, negociar ideias e participar socialmente. Assim, essa atividade revela uma concepção de linguagem como lugar de interação, em que a língua é entendida como prática social e espaço de construção coletiva de sentidos. Como podemos perceber, as diferentes concepções de língua influenciam diretamente os objetivos, as metodologias e as práticas desenvolvidas no ensino de língua portuguesa. A análise das atividades apresentadas demonstra que cada perspectiva produz diferentes formas de trabalhar a língua em sala de aula. Isso deixa claro a importância da aplicação de práticas pedagógicas que englobem todas as facetas de utilização da língua, valorizando tanto os aspectos estruturais quanto os contextos de uso, a compreensão da mensagem, a interlocução e a formação crítica e criativa dos estudantes. Assim, concluímos que pensar o ensino da língua portuguesa de uma forma mais ampla e participativa contribui para uma aprendizagem mais significativa, reflexiva e conectada às práticas sociais da linguagem. Obrigada!